braquiocera. O do segundo eu tinha colocado cetácea, mas não é cetácea. Cetácea do primeiro. Vocês só corrigem lá também. Beleza? Pessoal, quem não veio nas primeiras aulas? Na primeira aula, por exemplo. O último veio, o último veio, Fernando. Isso aqui, gente, é da primeira aula. Eu vou passando pelos slides. Aí, qualquer coisa, se tiver dúvida, eu vou comentando melhor. Aí a gente coloca na lousa, nos termos. Pessoal, dessa primeira aula, o que a gente vai falar? Nós começamos aqui no nosso conteúdo abordando um pouquinho sobre a ideia geral dos docentes, tá? Em relação às características gerais, um pouco da alimentar as características dos estudos, tá? Primeiro, em relação à quantidade, pessoal. Gente, os insetos é o maior número de animais que tem de outros seres vivos também, no mundo, né? Chega aproximadamente 1.100.000 espécies, tá? Então aqui, ó, essa figura representando lá o besouro é o grupo maior numeroso. E eles estimam que pode chegar até 10 milhões de espécies. Então tem praticamente 9 milhões que ainda não foram descobertas aqui. Características principais dos insetos, né? Então a presença de membros, né, móveis ali, por exemplo, os pés articulados, as pernas articuladas, para ficar bem dos artrópodes, né? E aqui nós vamos ter 6 pernas, ou 3 pares, tá? Então só lembrando, isso aqui também é importante. Então, né, lá nosso besouro, né? Aqui é a perna direita, não besouro. Ó, perna 1, perna 2 e perna 6. Tá? Isso aqui, pessoal, tem que saber, tá? Essa parte aqui. Em relação à asa, então aqui, ó, aqui vai ser a asa, a primeira parte, o externo aqui, o L, tá? A asa 1. E a asa mais interna, a asa 2. Vamos pegar aqui a borboleta, sei lá, fazer uma borboleta bem grande. Ó, a asa 1 e a asa 2, tá? Essa aqui é a asa 1 e a outra a asa 2, certo? Porque às vezes no exercício vai dar só P1, P2, P3, A1, A2, tá? Então vocês têm que saber. Aqui, a gente pode falar, começa aqui, ó. Parte asa anterior e asa posterior. Tá? Também pode ter esse termo também. Ó, aqui é a antena braquiocera. É da aula anterior. Eu tinha colocado aqui, era cetácea, mas não é. Ele é aristada. O senhor agora está perguntando se vai ser. Não, o senhor falando assim, é errado. Vou falar que eu estava errado na outra aula. Não vai ver o Eduardo, não é de consulta. Infelizmente, pessoal, em relação às partes, né? Iniciando as 3 partes do corpo: cabeça, tórax e abdômen, tá? Cabeça que a gente vai encontrar a parte das antenas, os olhos compostos, olhos simples, como assim, tá? O tórax com a parte das pernas e das asas, tá? E o abdômen é a parte do gestículo ali dele que a gente ainda vai ver nas outras aulas, tá? Ovo postor, ferrão no final, certo? Aqui ó, tem uns slides que eu tinha passado para vocês, só que estava ovo porque eu não tinha passado essa aula aí. Então, as pernas, pessoal, aproveitando aí. A mais comum, pessoal, é ondulatória. A ondulatória, só para andar, locomoção de andamento na terra. Segunda, saltatórias, geralmente a perna 3, viu, gente? Quase que um padrão. Então, lá nos ortópodes, lá nos grilos, gafanhotos, tá? Ela vai ter essa perna 3. A cigarrinha também tem a perna para saltar, tá? Então, ela já é adaptada, a puxa dele com a musculatura para fazer aquele salto, escapar dos predadores. Depois, prensora ali da barata, no primeiro par, ela vai prender as presas, aí você já viu que ela é uma predadora, tá? Natatória, ainda tem a
rapadoras aqui, ó, rapadoras. Essa aqui é a do louva-a-Deus. Então, aquela que fica aqui, a gente fala, o louva-a-Deus está rezando. Na verdade, não, ele está esperando a presa, está por ali, mandar se alimentar dela, gente. Gravadoras, é o primeiro painel da paquinha, então é próprio para escavar. A gente gravadoras e escavar, certo? Coletoras, aqui das abelhas. Então, uma abelha tem a gente não chegou em Minópolis ainda, vai ser a próxima aula para a que eu mostrei. Próprio para ele pegar ali o néctar dele na flor e ele se alimentar também. Tá? E por último, as adesivas. Esse aqui, pessoal, é um besouro, gente. Engraçado, ó. Seria até outro ponto. Nome popular, gente. As duas, o nome popular, tanto a de cima lá, o percevejo, quanto ali no besouro, é barata d'água. Então você vai falar, é uma barata d'água. Tá bom, mas qual delas? Essa pretinha aqui ou aquela outra lá de cima, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma é um percevejo, dos Hemiptera heteróptera, lá de cima. E essa daqui é um coleóptero, da ordem dos besouros. Certo? Pessoal, tranquilo? Posso prosseguir? Aqui, ó, os tipos de asa. Vou aumentar um pouquinho. E a raptadora, então, eu posso diferenciar a raptadora sempre vai estar vertical e a. Isso, o formato dela. Esse daqui, pode dizer que ele é mais rápido, assim, tipo, a ação dela é mais de. Isso, a outra é mais para segurar. É manter a presa ali segura. Só que ela é segura. Quando eu sei um ataque, digamos, mais rápido. Tá? E a outra assim, para aprender, certo? Vai. Ó, em relação às asas, pessoal, aqui não tem todos os tipos também, mas tem alguns, ó. Do besouro, é aqueles dois tipos. Élitro de cima, que é mais uma proteção, que perda de ar, tudo. E a asa membranosa lá de baixo, que é para usar no fogo. Aqui, da borboleta, pessoal, são asas membranosas, né? Que ela vai ter a presença das escamas. Né? Eu disse, cada um desses pedacinhos tem escamas, tem cercas, tá? Libélula membranosa e indíptera, naquele caso que só tem um par de asas, que eu falei na última aula. Né? O outro par é o balancinho ou alterno. Vou esticar, né? Vou mostrar lá de novo. Ali em cima, pessoal, tem algum grupo dos insetos, sei lá, um tipo de caça, ordem adventista, núleo, que ela não tem asa, gente, são ápticos. Beleza? Outro, aqui em relação, eu comentei um pouquinho sobre as cidades, né, o desenvolvimento. A gente ainda vai ter aula daquela parte dos limitados, aumentados, ainda vamos chegar lá. Mas aqui eu só comentei, né? Que a exúvia da cigarra é a casquinha dela. Então todos os insetos têm um exoesqueleto. Conforme vai crescer, ele tem que trocar esse esqueleto. O esqueleto não cresce junto. Então ele troca e depois ele vai conseguir crescer mais, o inseto. O exoesqueleto fica pequeno de novo, ele troca de novo. Tá? Então todos os insetos têm esse processo. Aqui, pessoal, para ilustrar, deixa eu colocar aqui o esqueminha. Mais ou menos aqui o nosso tá lindo esse cachorro. Aqui é a nossa visão. Aqui é a asa. Pessoal, região dorsal. Se a gente for fazer um corte lateral, ó. Aqui, região dorsal. E região ventral. Tá? Então, se fosse dorsal, as costas, e ventral, a parte de baixo do inseto. Aqui é um besouro de lado. Aqui, ó. A perna dele. Olha que maravilha de besouro. Aí, professor, na prova, você vai dar uma esqueminha desse para colocar glândula salivar. Não, isso aí não. Tanto que essa parte da morfologia, essa morfologia interna, Danilo, eu nem vou cobrar porque vai ser na outra prova só. Tá? A da morfologia interna, essa aí dos órgãos internos, não vai cair nessa prova. Isso. Asa, perna, élitro, isso. Mas assim, Lucas, vai diferenciar de um grupo, de uma ordem para outra. Tipo, tal ordem tem uma característica, outra ordem tem um tipo de perna. Por
Na verdade, eu vou dar tipo uma situação, né? Eu fiz uma questão, eu vou, na hora que a gente terminar aqui, eu vou passar para vocês responderem. Não, vocês podem até olhar para mim, viu, gente? Mas não vai valer assim, certo ou errado, só para vocês verem como é que é Não, então, aí no exemplo eu vou mostrar um pouco, tá? Certo, gente? Então, região dorsal de cima, região ventral de baixo. Aqui, em relação aos órgãos, né, gente? Isso aqui também é outro ponto. Tem que lembrar, gente. Óleos simples e óleos compostos. Óleos compostos. Você acha que eu coloco aqui na lousa ou não? Sim. Compostos. Vai colocar na lousa? Óleos simples. São pessoal, óleos compostos é aquele formado por diversos, muitos, né, milhares, pomatídeos, que são como se fosse esse aqui, ó, uns cones, acho que vai ter um slide para mostrar melhor, né? E os óleos simples são os océus. Em seus células, olha, vai enxergar luz, luminosidade, tá? Pode ter inseto que tem inseto que tem 2, inseto que tem 3. Os óleos compostos não. Quanto maior o número de omatídeos, menor é a visão. Por exemplo, inseto diurno tem mais ou menos omatídeos que o noturno? Tem mais. Por quê? Vai ter mais luminosidade e vai conseguir enxergar melhor. O noturno não vai precisar, tá, gente? Esse omatídeo seria o que especificamente? É como se fosse assim, ó. Deixa eu fazer um desenho mais ou menos aqui. Ó, aqui é um cone, aqui é o outro, aqui é outro. Então cada um desses é um omatídeo. Aqui, pessoal. E a luz vai entrar por esses cones. Tipo aquelas bolas que ali. Isso, é que é o lado da luz. Ele é mais diurno, né? É, quanto mais omatídeo tiver, melhor a visão deles. Tá? Eu acho que na última aula lá, eu até comentei lá da quantidade. A moça tem 4.000 omatídeos. Isso, se não me engano, acho que ela libera a luz mais 6. Acho que tem mais 10.000 omatídeos, não lembro o número exato. Então, quanto mais omatídeos, melhor ela vai enxergar. Ali, ó, no que as larvinhas, as lagartas, geralmente tem só os céus, não vai ter olho composto, gente. É só os olhinhos para ver a luminosidade. Deixa eu ver aqui mais. Antenas, pessoal. Antenas seria, eu não vou perguntar, pessoal, os tipos, tá? Eu acho que a antena, como tem muito, não vou. Mas, por exemplo, função da antena, qual seria a função da antena? Orientar. Sensorial. Isso, ela vai dar um ambiente, pode tatear, ela pode tatear o ambiente. Entre as formigas, pessoal. Entre as formigas, elas podem servir para comunicação, elas relam uma antena na outra, elas conseguem se comunicar, tá? Por isso que elas estão, você vê quando elas estão sendo essa aqui tem jeito. Essa é a pau. Essa aqui. O que eu acho mais interessante dele, nem antena. É igual aqueles que espirram. Não sabe nada. Não, essa aí ele corta a árvore e corta aí. É um tronco, um galho da árvore, né? Olha o tamanho da primeira parte de perna dele. Ele é o que? Isso aqui? Eu vou mostrar a que ele faz. Mas ele é daqui da região, assim, ou tem região específica? Daqui eu nunca vi. Mato Grosso já teve, assim, eu não vi pessoalmente, mas eu vi dados de coleta de lá. No museu lá na ilha. Tive, quando eu já vi colocar um desse aí, saco de arroz. Colocar dentro do saco de arroz, ele vai se rasgar o saco de arroz. Ó, esse aqui é só pra lembrar, pessoal. A antena pode ser uma coisa de morfismo sexual. Então lembra que eu falei lá do mosquito, né? O mosquito tem, por exemplo, o macho tem a antena, parece um espanador lá, e a outra tem a antena
Mas eu não vou. Robson. Lembra? Fêmea. M metábolos. O que seria? Vou escrever aqui. Depois nós vamos ter uma aula disso. Desenvolvimento. Só aumenta de tamanho. Metábolos. Esse é qual? É aquele que vai na estágio de ninfa. Como é que é o nome dele? M metábolos. Então é o ovo. E adulto. Pessoal, só para relembrar, né? M metábolos é aquela metamorfose incompleta, tá, gente? Por quê? A gente vai passar só no estágio de ovo, ninfa e adultos. Ô Robson, você já passou da fase do ovo? Não é, Robson? E o outro, metamorfose completa. Perdão. Quer ver a vontade de comer as mulheres? Exemplo de M metábolos, pessoal. Por exemplo, o percevejo. O percevejo vai passar por esse estágio. Tá? A cigarrinha passa por esse estágio também. O ortópio também passa por esse estágio. E o piscina? Piscina também, M metábolos. Aí, por exemplo, ovo metábolos, que a gente já viu. Lepidóptero. Então, o lepidóptero, a borboleta passa por esse estágio do as margaridas, né? Dali. O coleóptero, que a gente vai ver, passa por esse estágio. E menóptero também. Tá? Os que a gente lembra, por exemplo, que tem a fase larval, você joga aqui, ó, ovo metábolos. E os outros são de nível. Esse ovo metálico. É, M metábolos é quem tem a fase de nível. Percevejos, hemiptera heteróptero, a cigarrinha hemiptera homóptero, o ortóptero também, o bio, gafanhoto, também é um desse mesmo. Embaixo também pode. Depois eu escrevo as ordens que a gente chama. O de baixo, pessoal, holometábolos. O coisa do lepidóptera borboleta, besouro, tá? Abelha, pode botar aí, menóptero. Depois eu vou escrever ali, só para a gente realizar. Ó, da mosca também, de esse aqui. Falou que é larva, faz larval, é o metábolo. Tá? Então, formar larva, desenvolve a polpa, depois vira o adulto. Certo? Essa aqui, pessoal, para quem perdeu a aula primeira aula, eu comentei um pouquinho na cigarra dos Estados Unidos. Viu, gente? Só pessoal, essa cidade é o inseto que mais vive. Uma criança de 17 anos, né? Ela fica a maior parte desse período enterrada no solo e depois ela sai lá para reproduzir. O macho começa a plantar para ir a fêmea. Tá? E milhares, é uma quantidade muito grande. Aqui, ó, olha lá, o serrapau. O que ele faz? Esse aí é só para flecha dele. Ele acha um tronco, ele gosta de tronco, ele corta.
classificação. Então, primeiro, reino, animal, filo, artrópoda, também assim, os crustáceos, o pior de cobra, lacraia. A gente vai estudar camarão, aranha. O Júlio achava que cobra tinha pneu, que sapou. Ah, o pior de cobra, por isso que falava. Ó, pessoal. Vai pentear a cabeça de sapo. Subfilo, mandibulata, porque eles têm mandíbula, tá, gente? Aí depois eu vou falar dos 4 tipos lá de mandíbula. Superclasse, hexápoda. Por que hexápoda? Por que é superclasse? Eles chamam hexápoda. 6 podas. O que é o poda? Perna. 6 pernas. Por isso que é hexápoda, tá, gente? Ó, nem tá falando. Aí a gente já difere, por exemplo, dos aracnídeos. Aracnídeos tem 4 pares. Então aí a gente já separou. É tetrapoda. Classe insecta, tá, gente? Aí começam as ordens. Ordem Lepidoptera, família Nymphalidae, gênero Diatria aí, e a espécie Diatria climena. Se eu falar só climena, é espécie? Não. Não. Tem que Por falar quê? que Tem que falar os demais. dois. Isso. Tem que falar o Diatria climena. Isso. Só o gênero climena. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a importância dos insetos, o porquê de ter a quantidade que tem e por que eles são importantes. São muito antigos, há registros, fósseis, relatos não, né? Registros mesmo, fósseis, de 400 milhões de anos, já tem insetos. Eu nem comentei na primeira aula, pessoal, não sei se em zoologia eles falam isso. No tempo primitivo, que a Terra era outra atmosfera, tudo, os insetos eram gigantes, vocês já ouviram falar disso? Libélulas desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho desse inseto aqui, ó. Por quê, pessoal? Pela quantidade de oxigênio disponível. Tinha muito mais oxigênio ali. Tem filme que fala isso. Tá? Por quê? Tinha muito mais oxigênio, o metabolismo deles era diferente, né? Ó, tem isso aí, não é de inseto, pessoal. Olha esse piolho aqui, ó. Gente, ó, tem relatos de bicho preguiça no Brasil que é mais um elefante. Bicho preguiça. Acho que é antes, né? Pessoal, ó, organismos muito diversos, tem uma variedade muito grande de espécies, ordens, né? Gente, ó. Já pensou que o senhor é brigado com um trem desse? Nossa, Deus me livre. Pessoal, quase todos os habitats têm, tá, os insetos. O tamanho deles é reduzido também hoje em dia, então favorece a sobrevivência em ambientes mais diversos, ambientes muito quentes ou muito secos, tá? Outra coisa, pessoal, a capacidade de voo, então a característica dele conseguir voar, tem tanto escapar de predadores, quanto ele distribuir as suas espécies, ele reproduzir e conquistar novos territórios, tá? A questão da perda de água, não sei se está aqui, a presença de tragédias, o exoesqueleto, não está nem aí, pessoal, evita dele perder água, tá? Então esse esqueleto de pitina, que eu vou comentar daqui a pouco, é uma forma que ele não perde água fácil, ele consegue sobreviver aquele período muito seco, tá? A alimentação jovem é diferente da adulta, então eles não disputam, vamos supor que eles comem o mesmo alimento, o adulto leva vantagem, ele come muito melhor e tal. Então essa habilidade do jovem ter uma alimentação e o adulto outra, então favorece para isso, tá? Então eles não competem entre si. E a presença dos ovos, que facilita a multiplicação dessas espécies, tá? Vê quantos ovos, por exemplo, colocam numa barata, por exemplo. São muitos, tá? Então favorece a sobrevivência deles. Se eles colocassem 2, 3 ovos, ia morrer. Você pega assim, a maioria dos insetos colocam muitos milhares de ovos, certo? Você bota 2, né? Bota muito ovo aí. Todos 5 ou tem uma parte de. Ó, não vou te falar assim que é 100%. Algumas vezes não chega todinho, mas é quase todos. Ô, para de acertar 100%. Não, mas é igual, por exemplo, mosquito também, se tiver ambientes adequados, eles não morrem. O ciclo deles é curto, né? Esse ciclo de vida é curto, então, por exemplo, já cresce rápido, já reproduz de novo, já aumenta, assim, coisa de poucos meses já
Robson, você gosta da cabeçuda? Não? Aí, ó, falando dessa uva, pessoal, o que essa uva faz? É aquele, a alimentação, caiu legal. O Arthur também, pessoal, vai adicionar um pouquinho. Esse aqui é a alimentação, que ela cria um fungo, ela corta a folha, para levar a folha para o fundo, o resto alimenta no fundo. A gente faz como pastoreio ou agricultura, tá? Na verdade é a agricultura de fungo ali, tá? O outro, pessoal, esse aqui sim, pastoreio. A formiga faz uma associação com o pulgão. O pulgão, os afídeos ali, soltam uma substância adocicada ali pelos sifúnculos dele. E aí ela se alimenta dessa substância, desse doce. Com isso ela protege o pulgão, tá, gente? Para evitar que ele seja predado, por exemplo, uma joaninha, certo? É o tipo de alimentação. É os animais da sociedade. Você viu? Um ajuda o outro, né? Pessoal, ó, ali, insetos hematófagos, né? Então, por exemplo, o piolho. Não, ela está se alimentando do excreta dela. É adocicado. É tipo uma substância. Eu estou precisando do seu chinelo. É aquele melado fica pro lado fora. Isso. A professora fala que ele vai lá, vai na madeira, ele pega a parte da planta, aí o formiga vai lá. É o estado da alimentação dele mesmo. Ali os fitófagos, né? Olha lá, elas são os predadores, pessoal. Deixa eu vou até colocar esse aqui. A barata d'água pegando a tartaruguinha. Peguei uma dessa aí, de tamanho só. Tá, porra. Fiotinha, achei que era grande. Olha lá, parece o Robson, ó. Achatado, ó. Olha os bracinhos gordinhos. Alimentar. Parece tua irmã aquela safada. Parece tua irmã aquela safada. Pessoal, atos alimentares, ó. Principalmente de fitófago. Como é que é? Fitófago. Qual que é, professor? Das plantas. Dá um exemplo. Vegetais. Vegetais. Então, se alimenta de vegetais. Então, gafanhoto, percevejo, tá? Às vezes o percevejo não vai comer a planta, mas ele vai se alimentar de planta seca. Vou colocar a cola aqui, ó. Tá? O outro é predador. Peguei. Essa é na mão De outros. Quando tem insetos, você sabe, tá? Ou outros animais, inclusive, tá, gente? Não necessariamente outro inseto, tá? Então, exemplo ali, ó, o louva-a-Deus, a barata d'água, certo? Outro ato alimentar. Isso é hematófagos. Parece meio carregado. Bom, o que são hematófagos? Hematófago? Você falou agora. Eu não quero falar. É, Badeiro. Como chama aquele processo que faz a troca do sangue venoso pro sangue oxigenado? Hematose. Hematose, viu? Hemato tem a ver com sangue. Hematomas, mancha de sangue. Tua irmã, mancha de sangue. Mosquito que é o pernilongo, tá, gente? Porque mosquito que é um termo mais correto, assim, tá? Tucuzinho, quando melo de sangue. Existem alguns outros, pessoal, mas é assim, no geral, os principais são esses, tá? Você pegou nenhum? Isso aí não. Outra coisa, pessoal. Canibal. Tem, por exemplo, vou fazer um desafio lá com a volta, carne predador. Entre eles, por exemplo, vamos fazer um grupo de gafanhoto, se alimentar com outro, também seria um tipo de canibalismo, né? Para manter eles vivos, tá? Esse aqui, gente, eu vou colocar aqui no bicho vivo. Deixa eu parar. Rapaz, a natureza é tão bonita lá. Uma folha se fingindo de inseto. Cada coisa que ele tem que ver aqui, ó. É combate. Quebrou mesmo?
A libélula rasgou a bunda, eu joguei fora. Ou eu pensei no bicho lá, mas nem sei que eu já acho que é curado. Pessoal, ó, esses dois, ó. Barbeiro? E aposematismo. O que é isso, pessoal? Mimetismo, ele vai imitar o ambiente, vai ficar lá com a aparência igual ao ambiente, consegue ficar uma leão, imita uma folha, então, mimetismo. Ambiente. Aposematismo é pessoas aposentadas. Os caras do INSS dos nossos Eles falam até assim, quando imita o ambiente, camuflagem, tá, gente? Tem esperança, parece uma folha. Esse aposematismo, pessoal, é cores, É remotismo. especial. Ah, aposentatismo é para o INSS, é o perigo. Mimetismo é mais comum, esse aqui que eu tava mostrando. É uma lagarta, é uma mariposa. Aí você segue, você segue Parece um Pokémon. esse aqui, aliás, essa é a surpresa. Kainan, quantos bichos pau tem ali? Arthur, você também? 3 e 100. Mas não tem nada aí não. Tem um arquinho. Esse outro é bicho folha. Esse aqui, ó, tem uma mariposa aqui no meio. Aqui, tá? Esse é o mimetismo. Ele se esconde, a companhia dele tem a predação, tá? Aqui, ó, esse aqui parece um galinho, né? Aqui vai dar mais esse slide, velho. Ah, igual defesa, pessoal. Esse aqui a gente ainda vai falar dele. Esse é o cara ali. Esse é o ganhador. Pessoal, sabe aquele besouro, aquele que queima, que vocês matam, soltam um bombardeiro, eles falam. Eu conheço um bombardeiro. Esse aqui, pessoal, é só uma substância com a temperatura praticamente fervente. É isso mesmo. Se você tiver assim, você encostar as costas assim, ele queima, já se chama de as formigas têm defesa na mandíbula dela, eles falam que é um ácido forte, viu, gente? Causa alergia, coceira, o ferrão da. Pessoal, outro sistema de proteção, a parte dos insetos sociais. Olha que eu fui falar de minóculos, viu, gente? Só, na hora que eu fui falar de minóculos, eu vou falar melhor dessa parte das abelhas, tudo, tá? Aqui, gente, eu vou dar uma passada, porque isso aqui é mais pra ver mesmo. Depois, se vocês quiserem, vocês vão estudar. É a questão dos mosquitos, manófilos, olha lá. O exemplo do manófilos, né, que transmite malária. A gente tem a Aedes, que transmite até febre amarela, que transmite também dengue, zika, o elefantíase, né? Então tem no Brasil, mas já está mais controlado. Da leishmaniose, esses dois mosquitos, pessoal, o mosquito palha, né? Ele fica em regiões que tem muita matéria orgânica acumulada, frutas, carboneiro. Aqui da doença de Chagas, né? Esse a gente estudou um pouquinho mais na parte dos percevejos. Professor, pegou um desse, professor. Você pegou esse aí, mano? Mas acho que era falso. Então, a gente vai ver depois a parte do aparato bucal dele. Vou comentar com você. Aqui, aqueles que estão registrados na traça das roupas, baratas, transmite doenças, doce, a traça do vírus.
faz um buraquinho no tronco das árvores para se alimentar. Só que nisso, ele acaba abrindo uma porta para bactérias e fungos. E o fungo que ele acaba ficando ali, ele que causa a morte da planta, não nem o efeito dele. Então, se você vê uma árvore seca, você olha na tronco dela cheio de fluido. É desse tesouro. E o carrapato é o quê? O cavalo, ele é considerado, ele está, como posso falar, a gente até trabalha ali, é um outro, só que ele é a parte do sucesso. Ele é um ambiente sólido, ele é um outro grupo. É de outro rolê, buddy. É a mesma parte do. Como é que chama? Do piolho. Polinizadores desse aí, benéficos, né? Se eu falar assim, cite 2 exemplos de benefícios dos insetos, por exemplo. Polinização, produção de mel das abelhas, pode falar controle biológico, tá? Então ele já mata a questão. Aí rola bosta, ó. Esse é outro benéfico. Pessoal, olha essa foto aqui, esse besouro metálico ali, ó. Verde, olha que coisa linda. Ai, que lindo. Lindo, né? Esse aqui acho que eu comentei, pessoal. Ele incorpora a massa fecal no solo, ele impede que detona a pastagem, acrescenta nutrientes no solo, porque ele enterrou lá a massa fecal, né? Então vai os nutrientes no solo. Faz galeria. Eu pego a tua irmã, eu coloco no mais aliada, verde. né? Movimentação. Aqui, Eu pego teu pai e enrolo. o controle biológico, vai lá. A hipotésia parece estar na diatreia, sacarales. Então a vestinha ali vai lá, coloca o ovo. Na broca, né? Olha lá. Essa aqui é a parte do fungo, por exemplo. Ela foi parasitada, ela uma larvinha comendo ela ali por dentro. Então a larvinha dela vai comendo ela por dentro. Ela é uma forma de controle biológico, tá? Até ela morrer. Não, ela vai viver que Morrer, ela depois ela já vai desenvolver já. é a solitária dela. É uma outra área importante, pessoal, da entomologia forense. Quem assistia CSI gostava dos episódios que falavam. É que é uma sucessão dos insetos que chega quando tem um cadáver, por exemplo. Então tem uma ordem certa desses insetos chegarem. Tá? Qual chega primeiro? Geralmente são as moscas, os títeres, né? Depois vem besouro negro, da carne já em decomposição. Deixa eu ver o horário, pessoal. Não, nada. Eu também fiz uma. Pessoal, vamos também cortar uma coisa. Eu organizei mais esse slide, pessoal, para falar um pouquinho, depois a gente faz o exercício lá, tá? Que, Robson? Não entendeu? Quer que comece de novo, pessoal? Começar de novo. Não, já tá gravado. Ó, atrapalhando a gente, hein, de novo. Pessoal, só para atorar. Depois, já que vocês pegam o pessoal que eu já botei na lousa, algumas coisas eu estou notando e tal. Pessoal, morfologia externa. Então, isso aqui vai dar um geralzão aí. Relação ao tegumento, então a parte da estrutura dele, que compõe o exoesqueleto e compõe a pele, formado, pessoal, de uma área com uma epicutícula mais externa, procutícula seria mais interna ali. Uma delas, pessoal, tem quitina, que é a procutícula, e a outra sem quitina. Eu não vou perguntar isso na prova, gente, é mais para relembrar mesmo, tá? Ah, qual que é a parte que tem cutícula? Não. Qual que é a importância disso aí? Esse é legal. Evitar perda de água, a questão da estrutura do corpo deles, do inseto, que é formar esse esqueleto, né, gente? Então, uma estrutura rígida, aguenta impacto, tá? Então, isso aqui é importante. Aqui a parte das membranas, né? Aqui as glândulas produzem substância ali para formar esse cutículo. Aqui, ó, a parte da cabeça. O que tem os apêndices? Tem os fixos e os móveis. Os fixos, pessoal, aqui ele não vai se movimentar. Por exemplo, os olhos céus e os órgãos, os chifres lá, né? Os besouros. O que é, cara? Você falou? Ah, desse aqui? Pegou a coleção? Não deu certo?
romatídeos. Então, cada um desses cones ali é um romatídeo. Quanto mais romatídeo, melhor o inseto vai enxergar. Tá? As peças bucais, pessoal, deixa eu colocar aqui na lousa, isso é bom a gente lembrar. Tipos de peças, aparatos bucais. Aparatos bucais. Então vai ser mastigador. Aí ele vem aqui, Bertão. Sugador labial. Não fala nada. O que tem pra fazer essa Sugador maxilar. Lambedor. Pessoal, são esses 4 tipos. Às vezes o que acontece? Pode ter alguma variação em relação ao formato deles, mas os tipos são esses 4. Não vai fugir disso aqui, pessoal. Mastigador, o próprio nome já diz, pessoal, que ele é adaptado para macerar o alimento, para se alimentar. Então a gente entra fitófagos, plecáfagos e predadores. Certo? Pode deixar aqui. Se bem que o predador também entra nesse daqui, ó, sugador labial, gente. Mas ó, vou colocar aqui, ó. Gafanhoto. Predador, pode colocar ali, sei lá. A gente fala louva a Deus, mas é louva a Deus. Certo? Sugador labial, pessoal, que é o próximo. Sugador labial é aquele que ele vai ter aquele. Aquela cedinha. Aqui preto, perceber, aqui o olho dele vai parar. Essa não é nova. Esse é o louvo a Deus? Era para ser um perceber. Não, fala na frente, louvo a Deus Era aqui, ó, isso. Então esse aqui, ó, pessoal, ele também é fitófago, né? Fitófago. Vou colocar aqui, ó. O movimento na seiva, tá, gente? E ele também parte dos hematófagos, tá? Então o mosquito, o pernilongo entra aqui, certo? Sugador labial. Sugador maxilar é os mais tranquilos. É que ele tem a espirotromba. Espirotromba. Qual que é que tem aquele negócio? Qual que é? O grupo tem. Só um grupo praticamente. Uma ordem. A espirotromba lá, essa língua de sol, né? Borboleta. Isso. Borboletas. Esse último aqui, pessoal, a gente não vai tratar, tá? A gente quer das abelhas, tá? Então, abelhas. Então, vai pegar o néctar, gente. Uma parada cultural e adaptada para isso. Então, lá, o mastigador, ele vai ter as 2 maxilas, 2 mandíbulas, toda adaptada lá para a mastigação. Lembra daquele vídeo do Rafael mastigando a folha dele? Tá? O outro lá, sugador labial, tá ali adaptado para se alimentar, ou da seiva ou do sangue, né? Então, vai sugar a seiva das plantas, ou se for hematófago, vai se alimentar do sangue. Ah lá, perceber e tal. Lembre-se aqui, ó, os 3 de percevejo. O percevejo pode ser fitófago, só para o dele for comprido, fino e comprido. Tá? Se for predador, pessoal, se você lembrar de outros insetos, ele é mais curto, só que ele é mais grosso. Se ele for fino, curto, é assim. E esse é o que transmite o mal de Chagas, né? Chagas? Isso. Esse aí, tá? Beleza? Fitófago é aquele que você achou, vocês vão dormir, olhou
as partes do corpo, né? Ali acho que eu vou comentar um pouco do tórax, né? Já passando na cabeça. Isso aqui, gente, também eu estou só relembrando, mas eu vou perguntar qual que é a parte dorsal do tórax do inseto. Vou falar do dergo ou novo. Não precisa disso não, né? Lembra que eu fiz aquele desenho? Então, por dergo a parte de cima, a pleura das laterais e ali embaixo a parte do externo, tá? Conhece mesmo, né? As partes da perna, né? Então a coxa ali, fêmur, tíbia, tarso, já a parte dos tarsômeros que a gente faz aquela contagem, né? Então a perninha lá tem um tarso e depois a gente conta 1, 2, 3, tem os que 4, os que 5 e as garras, tá? Aqui esse tipo de perna eu já comentei, tá? O Hermes já vocês não davam, né? Então um para aprender a pegar a presa, ambulatória para andar, acho que quem está aqui, coletora que é da parte das abelhas, nós vamos coletar o neto, ajudar a abelha. Essa escavadora é para escavar da patinha, vai escavar o chão, né? Saltadora dos grilos, ortópodes, lá para saltar. Ambulatória, só para andar agora aqui sim. A extensorial, que é dos piolhos para ficar preso no couro cabeludo, no animal, né? É do animal, e a nadadora aqui os tipos de antena, pessoal, não vou. Isso aqui, gente, até comentei no primeiro episódio. Não vou perguntar os tipos de antena na prova, gente. Essa prova tá tranquila, tá? Só para saber se tem diferença entre elas, não é todas iguais, tá? Aqui, ó, a antena cetácea, antena filiforme, da barata, motoriforme, esse é um pinto, gente. É muito tipo, gente. A clavada hoje, beleza? Captada de outros, não todos cerrados, cega, pectinadas, que parece os planadores suíços. Esse é alguém que estava com o inseto desse no dia lá, um dessa antena. O que é? Aqui a antena composta por baixo, para os mosquitos, tá? A antena listada, aí ó, essa daqui sim que é da mosca, viu, gente? Tá? O que acontece? Lembra que lá falava assim de mais de 6 pedacinhos e menos de 5? Se a gente for fazer a contagem, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar o 2 aqui, é mais fácil. Aí, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui, tá? Então, por isso que a 5 é dessas moscas, daquela braquiocera lá que eu coloquei. Aqui um outro tipo das moscas, ó. Estilagem também tem uns pedacinhos ali, é uma antena curva, tá? Antena flabelada de alguns besouros, lamelada de besouros também, de outros tipos de besouros, e as seguir as formigas, geniculada. Deixa eu ver o horário. Pessoal, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Só vou passar mais esse aqui, gente, uma franja externa. Eu tinha esse. Ó, opa, não. Posso dizer? Pessoal, vamos passar mais esse. Escrever só não ficar as ordens ali. Tá? Ó, tipo de asa. Todo mundo lembra? Ó, L de besouros. Lembra, irmãos, aquela que era. Isso, era de todas as membranas, era transparente, praticamente. Balancinho alterno, aquela dos mosquitos, díptera, né? Falou assim, ó, perdeu o inseto e tá com a asa 2 atrofiada, tipo balancinho alterno, sabe o que é tipo? O tipo é, sabe? É besouro, ó, tá? Então temos que característica. Tipo tecnina aqui, ó, é em ortópodo, principalmente ortópodo, tá? M-élito, você percebeu? Isso parece um élito, mas também final membranoso. Ah lá. Vamos botar por essa daí, olha lá, membranoso, o tipo élito, olha lá. Élito ali, membranoso aqui embaixo. O M-élito, percebejo, né? O M-élito. M-élito, com H. Olha lá, deixa eu voltar. Mas ele você pegou?
Ô, Diogo, Mas esse aqui eu também não é pênis longo? detalhe, gente. Tem uma determinação das asas, parte abdominal. Você vai encerrar. Aqui, ó. Aqui, pessoal, esses aberturas aqui embaixo, esses buracos, eles usam para respirar. Né? A parte da respiração traqueal a gente ainda vai falar, mas só para não deixar em branco. Apêndices abdominais, quais são? Cercos ali, tem baratas e grilos, é função sensorial. Tá? Quer que espera um pouco? Tá, não, isso, essa pontinha, ó, esse daqui da barata e esse aqui do grilo, gente. Função sensorial. Tá? Detecta vibrações, principalmente. Cercos. Aqui, ó. Já foi barato. Não, é grilo e barata. Nem todos já foi esse. Aqui, os pulmões, lá onde sai aquela substância adocicada lá, é os fungos, isso lá. Então esse pulmão preto, então só preto. Tá? Essa é a parte finalzinha dele, tem duas negocinhos na cabeça. Tá? Certo? E acabou. Amém, igreja. Pessoal, vocês